Olá, gostaria de dividir com você um conselho muito lindo do nosso amado Mestre Jesus Cristo. Diante desse cenário que tem se estabelecido, um cenário de incertezas, de angústias, de muitas preocupações com amanhã, né? Não sabemos o que virá. Eu queria trazer um pouquinho, como é que nós vamos sair dessa situação e mesmo assim estarmos bem. Eu queria falar de algo que tem sido muito falado nesses últimos momentos, principalmente, que é de um grande mal que vem assolando a nossa nação. A ansiedade. Não só a nossa nação, mas nosso planeta. Mas especialmente o nosso país está em primeiro lugar no ranking mundial das pessoas ansiosas. São aproximadamente 16 milhões de brasileiros doentes de ansiedade. E nesse cenário que nós estamos vivendo, as pesquisas já começam a direcionar que esse número tende a crescer muito mais, que já está crescendo, que novas pessoas estão passando nesse momento por esse processo de adoecimentos. Muitos estão doentes e muitos estão passando por esse processo de adoecimento nesse exato momento. Mas o que Cristo já dizia para nós? Há mais de 2000 anos atrás, Mateus capítulo 6, versículo 25, que ele dizia o seguinte: pois eu vos digo, não andeis ansioso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Esta é uma pergunta. Diante desse cenário, eu queria trazer para você as palavras do sábio psicólogo Augusto Cury. Especialmente, admiro muito quando ele fala de gerenciar as nossas emoções. Em um dos seus livros sobre ansiedade, como vencer os males desse presente século, ele trata a nossa mente de uma forma muito diferenciada, peculiar. E ele trata a nossa mente como se fosse uma empresa, E ele diz e retrata que a nossa mente é a única empresa que não pode falir. Muitas pessoas nesse momento estão preocupadas realmente se vão perder o seu emprego, se a sua empresa vai falir, como é que vai se sair. E muitos, levados ao desespero, cometem até loucuras contra a sua própria vida. Mas, no entanto, Cristo, sabendo que nós não somos um ser somente espiritual, Quero falar para você que é cristão e que muitas vezes espiritualiza tudo. É bom você ser uma pessoa espiritual, mas não se esqueça. Cristo, ele sabe que você é um ser integral. Você não é só espírito, você é corpo, alma e espírito. Sendo assim, ele já se preocupava, já demonstrava isso, sendo ele o melhor e o maior dos psicólogos. Eu considero Cristo o maior psicólogo que existe, o melhor professor, usava a melhor didática. A mensagem que ele queria trazer, ele trazia de uma forma linda, simples, e alcançava os corações daquelas pessoas que precisavam, independentemente da cultura, da língua que eles falassem. O objetivo de Cristo, quanto passar a sua mensagem, era sempre alcançado. Então ele já dizia, não andeis ansioso quanto à vossa vida. Em outras palavras, eu quero dizer para você, é como se Cristo estivesse dizendo, você não pode fazer nada que não esteja ao seu alcance. Você só pode ir até onde for permitido você ir. Há momentos e situações, determinadas situações, que não está no nosso controle, está no controle de Deus. E ele não perdeu e nunca perderá, de forma alguma, as rédeas da humanidade. Ele continua regendo este planeta, sustentando pela força do seu poder. A segunda coisa que eu queria que você guardasse no seu coração, é que você é muito importante para Cristo. Muito. Não há nada nesse planeta que ele se preocupe mais do que você, porque tudo foi criado por amor, Mas ele colocou você, o ser humano, para administrar tudo isso, porque ele confia. Deus confia
naquele a quem ele criou a sua imagem e semelhança para fazer diferença. Muito embora os homens tenham tomado caminhos errados, ainda há tempo para que nós possamos ouvir os sábios conselhos de Cristo e levar a sua palavra a essa geração de modo diferente. O evangelho que nós falamos, ele não é de forma nenhuma e nunca será como uma vestimenta, uma capa que se coloca em determinada situação para representar um personagem. O evangelho, ele é vivido todos os dias. Por isso que nós não separamos espiritualidade do corpo, da mente. O evangelho trata o ser humano como um ser integral, como ele é, um homem que vive em sociedade, uma mulher que vive em sociedade e que leva o nome de Cristo através de suas ações, através do seu comportamento. Outra coisa, vamos aprender, como diz Augusto Cury, gerenciar as nossas emoções, gerenciar todos os dias, né? Porque ou nós aprendemos a gerenciar as nossas emoções ou elas nos controlarão. Em outras palavras, sim, eu digo assim, ou nós assumimos as rédeas da nossa vida, assumimos o controle das nossas emoções, eu não posso nem dizer, ou elas assumem o controle, elas assumirão o descontrole. Outra coisa que é muito importante e que eu quero trazer para você é que não são de forma nenhuma as contingências que determinarão a sua vitória ou a sua derrota, mas é a forma que você se porta diante dessas contingências. Como você vai reagir quando cada situação aparecer? Como você vai se portar? Depois que passar tudo isso, o que vai sobrar? Como você estará? Não é fácil. Não estou falando aqui para você porque é algo fácil, mas é algo que é necessário nós pensarmos. Nós nos preocupamos muitas vezes com o trivial. Nos preocupamos com o nosso corpo, com a nossa roupa, com o nosso cabelo, com a nossa unha. Não podemos. Muitas pessoas preocupadas porque não estão podendo frequentar o salão para tratar, hidratar os seus cabelos, porque não estão podendo ir para a manicure, cuidar da sua unha. Mas, no entanto, não estão nem um pouco preocupados com o que está acontecendo com a sua mente. Vamos cuidar um pouquinho da nossa mente, pedir ao Espírito Santo que nos ensine, né? Para que nesses tempos tão difíceis e tão trabalhosos, podemos chamar assim, como diz as Escrituras Sagradas, nós também venhamos a dar frutos, né? Tenhamos coisas boas, sejamos como uma árvore frondosa, que mesmo quando as pessoas chegarem tristes, abaladas, cheias de incertezas, de insegurança, nós possamos olhar para ela e dizer assim, olha, lembra o que foi que Jesus disse? Né? Que vocês são importantes, que vocês valem muito mais do que as aves do céu. E elas não semeiam, ninguém vê elas fazendo as suas colheitas, não juntam em celeiros, e o Papai do céu cuida de cada um. Vocês valem muito mais do que os lírios do campo. E nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Então está na hora de nós começar a divulgar coisas boas, né? Não importa, o cenário é difícil? É. A situação é difícil? É. Mas nós não estamos só. Nós temos um Deus e nós não andamos por vista, nós andamos pela fé. Se nós estamos na mão daquele que controla todo o universo, que criou o homem, que cuida do homem, vamos gerenciar as nossas emoções, vamos pedir ao Espírito Santo para assumir o controle da nossa vida, para que nós possamos, nas horas mais difíceis, né, tirar as lindas lições da nossa vida. Como diz um dos hinos da harpa cristã, os mais belos hinos e poesias foram escritos em momentos de grande dificuldade. Quais serão as lições se os aprendizados vêm para a nossa vida através das experiências? Então, que essa experiência tão dolorosa que nós estamos passando neste momento também nos traga grandes frutos de aprendizagem, venha fazer a diferença, não só hoje, mas que lá na frente você possa dizer, eu aprendi, porque Cristo
Cristo já tinha me dito lá atrás que independentemente da situação e da circunstância, eu não estou só. Amém? Um abraço para você e que você possa ser aquela pessoa que tenha discernimento e inteligência. E não esqueça, tá certo? As contingências estão aí, todos os momentos. Mas você é muito mais do que uma crise. Você é dotado de toda capacidade divina para sobreviver em tempos difíceis. A gente não sabe dessa força que tem, mas nós temos porque o Senhor nos deu.